Hoje eu vou falar sobre a imperiosa necessidade de proteger o seu casamento, colega. Pastor, tem que levar isso a sério. Sou Walter McAllister e este é o programa Café Espiritual. Quando Paulo fala a Timóteo sobre a escolha de líderes na igreja, duas coisas me sobressaem. Há outras coisas das quais ele fala, é claro, é de ser um homem de boa reputação e de ser marido de uma só mulher. O casamento é um dos fundamentos da credibilidade de um pastor. Eu já vi muitos pastores que, por uma razão ou outra, se separaram, casaram de novo. E eu confesso, em todos os casos, nunca foi o mesmo. Nunca foi o mesmo. Nunca se recuperou inteiramente deste baque. Porque é um baque. Nós temos que proteger bem o nosso casamento. Nós temos que entender que é nosso papel, como homens de Deus, proteger a nossa esposa, proteger a santidade do nosso casamento e nunca, nunca, nunca brincar com isto. É o que há de mais sagrado e mais precioso, porque o homem que não provê pela sua família, segundo a palavra de Deus, é pior do que o infiel. Você tem que proteger, você tem que cuidar da sua família e da sua esposa. Primeira coisa que eu vou dizer, e eu tive que aprender isso, porque no início, especialmente, parece que a gente vive igreja, igreja, igreja. Fala de igreja, só vive na igreja, só pensa na igreja, até a conversa de casa é a igreja, e não tira tempo para si. A primeira coisa que você deve fazer é prover para ela um ambiente de amor e de carinho. Deve namorar a sua esposa. Eu e a minha esposa chegamos a um ponto onde a gente parou, ouvimos esse conselho de alguém e nós fizemos um propósito de uma vez por semana dar uma saidinha, né? Ir comer uma pizza, ver um filme, conversar. É importante, ao longo dos anos, você manter este laço emocional com ela, esse laço afetivo e prover para ela a segurança afetiva. Não de só ser só sua irmã em Cristo, tudo bem, mas de ser sua esposa. Segunda coisa, e eu vou ser rápido, há muitas coisas aqui para falar, deve ouvir a sua esposa. Ela é seu maior apoio e também, em potencial, a sua melhor crítica. Crítica não no sentido negativo, mas no sentido de poder enxergar quando você não está bem, quando você não está bem, e quando as pessoas estão falando alguma coisa, ela ouve, ela pode trazer para você coisas que são importantes. Terceira coisa, honre a sua esposa perante a igreja. Isto é fundamental. Nunca faça pouco dela perante outras pessoas. Nunca faça piadas à custa dela, às custas dela. Nunca use casos dela, coisas assim pessoais, como ilustração de mensagens. Você tem que cuidar dela como alguém a ser protegido. E mais, nunca chegue em casa descarregando toda a sua frustração com a igreja ou falando de todos os problemas da igreja. Gente, ela sofre em dobro. Ela sofre pelo que está acontecendo na igreja e sofre pelo que está acontecendo contigo, sua reação, como você está sofrendo. Então, ah, você não entende o como isso descarrega em cima dela. Eu fiz isso muitos anos, eu confesso. Eu confesso que eu chegava e às vezes desabafava, e ela, meu bem, como é que vai? E eu falava, não é? Hoje em dia eu entendo o quanto ela sofreu com isto e levou tempo para eu aprender a não chegar em casa e usar ela para desabafar, não é? Porque realmente você está usando sua esposa para ser assim, o que, uma pancada, um saco de pancadas. Você está desabafando, botando para fora tudo que você, esse diácono, não sei o quê, não aguento mais ele, lá, 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 aquela coisa. Gente, proteja ela. Você sabia que de todas as profissões ao redor do mundo, a única profissão na qual a esposa tem menos expectativa de vida e costuma morrer antes do marido é no ministério? Pois é. O estresse sobre as esposas é tremendo, né? Agora, vamos falar de outra coisa. Não dê lugar.
Não dê espaço em sua vida a qualquer sentimento por qualquer mulher fora a sua esposa. É fundamental que você proteja e cultive este amor por ela como algo que você pelo qual você terá que prestar contas a Deus. O casamento não te pertence. O seu casamento pertence a Deus. E se alguma mulher se insinuar a você, deu uma, o pastor gosta de mim e tal, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma cortada, você não tem que proteger os sentimentos da mulher alheia, não. Você não tem aquela irmã, mas é só um sentimento puro, tal. Não é não, não é não, não é não, não é nada disto. Esses sentimentos não têm lugar. Se alguém, eu acho o pastor assim, para mim é Deus no céu, esse pastor na terra, e ele é tão bonito, ele fala tão bem, ele é tão cheiroso. Quando começa a entrar nessas intimidades, você tem que dar uma cortada categórica imediata. Dê uma de chato. Pode dar uma de chato. Por quê? Porque você está defendendo a santidade da sua família. Você está defendendo a sobrevivência do seu ministério e da sua família, pela qual você prestará contas a Deus. Então, se uma mulher se insinuar, a primeira coisa você corta. A segunda coisa que você deve fazer, e muitos vão discordar disso, mas minha prática foi assim, é imediatamente falar para sua esposa: "Ó, a Beltrana aí se insinuou para mim, falou para isso, aquilo, o que que você acha?" Porque as nossas esposas têm um discernimento sobre, os membros que você não tem, especialmente sobre outras mulheres. Então a primeira coisa, eu já digo: "Ó, essa aí, olha aí, recentemente recebi uma declaração de amor. Primeira coisa que eu fiz foi na internet, foi uma pessoa que eu não conheço, sei lá. Ah, e, que, gente, eu tenho 40 anos de ministério. Em 40 anos, só 3 mulheres se insinuaram e todas as 3 eu levei imediatamente para minha esposa. Eu tenho que proteger o quê? O meu diálogo, minha confiança inter eu tenho essa é a minha responsa minha família, é a minha pessoa. Paulo diz: "Quem cuida da sua esposa, cuida do seu próprio corpo, está cuidando de si". Então, tem que cuidar dela. E acima de tudo, existem muitas outras coisas que a gente pode falar, e eu posso falar sobre, por exemplo, eu não faço gabinete de porta fechada, ou se eu tiver, a não ser que eu tenha uma janela na minha porta. Em todos os gabinetes que eu fiz para fazer aconselhamento, eu sempre instalei uma janela de vidro na minha porta, para pessoas poderem ver para dentro do meu gabinete. Tudo bem, a pessoa quer conversar de uma maneira reservada, então, mas as pessoas passando pelo corredor sempre tiveram como olhar e ver se eu estava, com quem eu estava, e nunca aconselhar alguém fora de gabinete. Isso tem que ser, ah, corpo presente. E dependendo da pessoa, você chama sua esposa para fazer gabinete contigo. Não que ela seja pastora. Mulher de pastor não é pastora. Mas tem que, tem que criar esses mecanismos de proteção para que pessoas não tenham a liberdade e tenha muito cuidado em como você cumprimenta a mulher, especialmente você jovem pastor, tenha cuidado, as mulheres querem vir, às vezes aqui no Rio, né, quer dar beijinho nos 2 faces, né. Quando você tá mais velho e tal, aí isso é diferente, mas quando você é jovem, seja dá um aperto de mão, um aceno, mas seja muito cuidadoso. E acima de tudo, fechando com isso, você tem que ser um homem de oração. Tem que ser um homem de oração. Tem que encharcar a sua vida de oração. Tem que ter colegas com quem você pode se confessar. Você tem que botar tudo perante Deus e tem que ser um homem cuja vida é encharcada pela palavra de Deus. Isto é absolutamente fundamental. Sem isto, você não tem proteção. É, Davi disse em Salmo 119: Como é que eu vou guardar o meu caminho? Como é que eu vou deixar de pecar contra Deus? Guardando a tua palavra no meu coração. Bom, já foi o tempo aqui e podemos voltar a falar sobre isto. Mais uma vez, deixo à disposição
o meu e-mail aqui, o podcast.caféespiritual, sem acento no primeiro podcast.caféespiritual, uma palavra só, @gmail.com. Ou pode entrar no meu Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Eu volto toda segunda e quinta, podendo. E hoje, sendo segunda-feira, e inclusive primeira segunda-feira do mês, quero lembrar que amanhã nós estaremos realizando o Open House na Catedral aqui no Rio de Janeiro. Isso é um Open House. Nós fazemos reunião com pastores uma vez por mês, até pastores de outras denominações que queiram vir louvar a Deus conosco. Ah, aliás, hoje não é segunda-feira. O que eu estou pensando? Hoje é quinta-feira. Então, já pode planejar. Terça que vem, primeira terça-feira de cada mês, nós abrimos a nossa reunião pastoral, que nós fazemos uma reunião pastoral da denominação uma vez por semana. Mas uma vez por mês, abrimos isto e chamamos isto, obviamente, Open House, né? Casa aberta. Nós abrimos a casa para outros pastores, seminaristas que desejam vir e louvar a Deus conosco, tomar a Santa Ceia. Não estamos recrutando ninguém, não estamos vendendo nada, se bem que tem uma livraria teológica plena, ótima, com descontos, mas isso não é uma comercial. Isso tem lá. Mas quero lembrar, então, na Catedral, fica na Via 9, entre a Barra e o Recreio dos Bandeirantes, naquela rua que passa pelo Rio Centro, vai até a praia, né? Nós estamos do lado da Avenida das Américas, aquela colunada branca, frente ao Barra World. Então, fiquem à vontade, nós começamos às 10 da manhã, em ponto. Venha, você que é colega, pastor, não precisa nem se identificar. Vem, receba o nosso abraço, vamos louvar a Deus juntos. Eu volto e até não poder falar novamente, desejo a você que Deus te abençoe rica e abundantemente.